Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui em um dos estúdios, em um dos cenários da ADMP TV, para iniciarmos o nosso primeiro programa, programa piloto aqui dos Convictos. Prazer muito grande ter a sua presença conosco em nosso canal. Faz o seguinte, daqui a pouco a gente vai começar com a nossa programação, mas compartilhe esse vídeo, esse programa, essa programação com todos os seus amigos aí, nas suas redes sociais. Eu tenho certeza que você vai abençoar muitas vidas. E para começar esse programa dos Convictos, o primeiro, a estreia hoje, está do meu lado, nosso querido líder de adolescentes aqui da Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos, o Marconi, que é diácono da nossa igreja e que também vai nos auxiliar, conduzir esse programa junto conosco. Marconi, muito obrigado pela sua presença, prazer muito grande. Que bom começarmos esse projeto no primeiro Liderar. Paz do Senhor, igreja, paz do Senhor, Rodrigo. A gente está muito feliz de podermos iniciar esse projeto. Nós estamos começando esse ano, esses ciclos de seminário. Nós acreditamos que Deus tem um propósito de crescimento na vida dos líderes, dos regentes e formação de novos líderes também. E a gente está muito feliz de poder aqui no primeiro Liderar, nós fazemos o lançamento desse primeiro programa, deste piloto, que eu tenho certeza que vai abençoar não só vidas aqui de Uberlândia, mas vidas por todo o Brasil, em nome de Jesus. Bacana. Ô Marcos, mostra um pouco o público. Olha, nós estamos hoje com uma plateia, com uma audiência muito mais do que especial. Está aí, os líderes, que bacana. Diversos líderes aí de adolescentes, das congregações da Assembleia de Deus Missão aos Povos, está participando conosco aqui, acompanhando, porque nós estamos dentro do primeiro Liderar Convictos. E nós tínhamos que trazer uma convidada especial para esse dia, e está conosco aqui, nos dando essa alegria, pode chamar de doutora? Como quiser. Valquíria Salinas, que está aqui conosco, do lado da Meire. Muito obrigado pela presença da senhora, prazer muito grande receber a senhora por aqui. Obrigada eu que estou honrada nesse primeiro Liderar dos Convictos. Que honra, gente! Uma salva de palmas para o primeiro programa. Eu agradeço muito a Deus por poder estar aqui. É um momento ímpar, né? Esse momento onde hoje se começa a gravar o primeiro. E vocês que estão na plateia lembrarão deste dia. E eu quero agradecer ao pastor Álvaro, presidente desta igreja, o pastor José Rubens, que é o primeiro vice, o segundo vice Gerson, o William Marcos, que é o pastor coordenador, o Marconi, a Meire, essa querida aqui que fez contato comigo, o Fernando e o Márcio Nobre. Não errei, não? Tá certo? E agradeço a Deus, né? Porque, como já foi dito, a Azul tentou cortar, mas Deus não deixou cortar. Estou aqui. Que bom poder estar com vocês. Obrigado, viu, Valquíria? A senhora é psicóloga, né? Sou psicóloga, clínica, psicoterapeuta, de casais e família. Sou especialista em crianças, adolescente e adulto. Sou psicanalista, psicopedagoga, mestre em saúde e educação, sou mestre em psicologia pastoral, tem algumas coisas aí. A senhora é pastora? Na Assembleia de Deus, né? Todo pastora, mundo nos chama de pastora, embora não sejamos, mas somos de nome. Assim. Exerce ao lado do esposo, né? O meu esposo, o pastor Osmar Filho, filho do pastor Osmar, que é o meu sogro, que já está com 88 anos, que eu agradeço muito pela vida dele, que tem nos ensinado, nos orientado. E o meu esposo é o primeiro vice-presidente, ao lado do meu sogro, de um campo pequenininho de quase 400 congregações. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. E estamos aí fazendo a obra do Senhor. Eu atendo no consultório particular, atendo na igreja também, faço parte da CPAD, na EBD, Liderar, nos eventos de mulheres que me convidam, eu estou lá. CNJ, Conselho Nacional da Juventude, de vez em quando eu estou também. E esse é o chamado, que eu nunca me imaginaria estar nesse local com isso. Eu já era formada em administração de empresas e
eu decidi fazer psicologia. Naquela época, gente, disseram assim, vai se desviar. Porque crente não faz psicologia. Toda mulher que faz psicologia larga do marido. Aí eu falei assim, não, eu sei o Deus que eu sirvo, e me ajudou muito, e Deus usou um pastor para me dizer, você vai andar pelo mundo através da sua profissão, e assim o Senhor tem feito. Doutora Valquíria, nós estamos trabalhando com adolescentes há algum tempo, e aqui nós somos, a maioria, líderes e regentes de adolescentes. E nós temos, com certeza, muitas perguntas, bastante, tá? E eu quero deixar todo mundo à vontade para perguntar, mas eu queria começar com uma primeira, que foi justamente o que nós falamos, até no contato que a Meire fez com a senhora. Nós entendemos que o Ministério de Adolescentes ele tem algumas igualdades com outros ministérios, mas ele também tem muitas diferenças, porque nós estamos lidando com alguém em formação, né? Eu, particularmente, não sabia, quando comecei a trabalhar com adolescente, como entender o adolescente ou entender a mente dele, como, o que se passa, como ele entende a informação, como ele se desenvolve. A gente sabe que existe uma faixa etária de 11 a 17 anos que se trabalha na nossa igreja. Eu acho que é assim também na parte secular, né, nas escolas também. E a gente vê distorções, o Jesael falou sobre isso hoje, entre o adolescente que tem 11 e que tem 17. Você também falou isso na sua parte de comunicação, né? E uma coisa que eu aprendi, por exemplo, é que na mesma hora que você, às vezes, chama a atenção do adolescente, você também precisa trazê-lo para você e abraçá-lo. É o bate e assopra. O pastor Bisnaga falou isso ontem, né? Então, corrige o adolescente, mas sempre traz ele para cá. Então, tem essas diferenças. Nós precisamos nos preocupar com essas peculiaridades para fazer um bom trabalho. E a gente queria entender como funciona na parte psicológica, e aí trazendo também para a parte espiritual, a cabeça do adolescente e como a gente consegue se conectar com ele dentro da igreja e também levando isso para a parte espiritual. Então, muito boa a sua pergunta. Um pouquinho complexa, mas muito interessante. Primeiro, a gente precisa entender um pouquinho da mente humana, né? A nossa mente, ela é a sede das nossas emoções. Emoções e sentimentos, eles estão ligados. Então, as emoções, elas se dão aonde? No nosso corpo. Eu estou emocionada, eu tenho reações. Só que essas emoções, esses sentimentos, eles não são só construídos na adolescência. Eles vêm sendo construídos através da nossa história, através da nossa experiência de vida. Eu costumo dizer assim como a gente herda a cor de cabelo, cor dos olhos, a gente herda características de personalidade. E uma criança, um adolescente, que é diferente, ele vai se formando lá desde a infância, vem até o início da adolescência. Quem manda nele 100% é quem? Os pais. Quando entra na adolescência, o que acaba acontecendo? Aquilo que havia, tudo quem decidia eram os pais, em partes, o adolescente passa a decidir em algumas coisas. E aí gera algo que a gente chama, dentro da psicologia, algo que é um conflito. Por quê? Porque até então, quem decidia eram os pais, a pessoa responsável, e agora ele passa a decidir e fazer escolhas. Quando a gente é criança, o pai fala assim, faça isso, faça aquilo, e o adolescente, a criança vai fazendo, e quando é adolescente, o pai fala, faça isso. E aí tem um momento que é muito interessante, que o pai fala assim, olha, você não vai lá. Por que eu não vou? Aí tem pai que diz assim, porque não vai. Só que isso não é resposta. Você precisa ser claro, pais, mães, educadores, de uma forma clara, dizendo, você não vai por esse fator. Eu ainda acho que você é muito novo. E aí vem aquela questão que os adolescentes dizem para mim. É engraçado, tem hora que meu pai diz para mim que eu não posso ir porque eu sou criança. E tem hora que ele fala assim, arruma teu quarto que você já é adulto. É isso que acontece, sim ou não? Sim.
E aí isso entra num conflito. Por quê? Ou eu sou adulto ou eu sou criança. Eles ficam perdidos. E é importante dizer, Marcondes e Fernando, e Meire, que aqui estão, que a adolescência do ponto de vista psicológico e também pela neurociência, que é uma formação que eu estou finalizando também, a gente não vê a adolescência só dos 12 aos 17. Estão sentados, vai a mais ou menos 23, 24 anos. Uau! Vocês não vão dizer isso? Então, por quê? Você não nasce adolescente e acorda, não sou mais adolescente. É um processo, adolescere, que significa um processo de amadurecimento, onde você vai passando por etapas. Só que existem etapas dentro da própria adolescência. Dentro da psicologia, a gente diz que o adolescente deixou de ser adolescente quando? Quando ele já toma suas próprias decisões. E aí vai ter perguntas. Escolha da vida profissional, a escolha do companheiro, a definição da sexualidade. Irmã Valquíria, como assim? A Bíblia diz que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Você está falando decisão da sexualidade? É isso. Nós nascemos com as genitálias, definido homem e mulher, porém, durante o processo, aquilo vai se dar de forma natural, saudável, desde que eu tenha uma vida que ocorra de forma natural e saudável. Porque muitas coisas elas vão tendo confusões no decorrer pela própria criação. Estou falando demais? Está ficando claro? Quero interromper? Então é assim. Então a adolescência, sai da adolescência por volta de 23, 24 anos, do ponto de vista psicológico. Pela neurociência, a gente diz que o que acontece? É quando o lóbulo frontal amadurece e é o lóbulo da tomada de decisões, onde eu sei o que eu tomo de decisões. Durante a adolescência, é um processo de muitos conflitos. As meninas com o corpo, os meninos também, as decisões. Então, assim, da questão da sexualidade e tudo isso, há um conflito em que sentido? Meu pai decidia e agora eu tenho que decidir. Eu decido quem eu paquero. Então, isso gera conflito, não gera? Sim ou não? Você gosta de um rapaz, você gosta de uma menina, porém, essa decisão de quem você vai ficar, as decisões, a decisão da escolha profissional, tudo isso vai gerando muito conflito na mente do adolescente. E às vezes as pessoas dizem, é aborrecente. Por quê? Porque existem também mudanças hormonais. E essas mudanças hormonais também interferem. Porém, quando o adolescente ele está na casa do Senhor, ele tem uma família estruturada, ele vem para a escola dominical, bíblica dominical, isso vai passando de uma forma mais saudável. Agora, tem adolescentes que acabam tendo mais conflitos pelas tomadas de decisões, principalmente aqueles em que na infância os pais fizeram tudo. Sabe aqueles que os pais fazem tudo? Quiser perguntar, Meire, fica à vontade. E que os pais tomam todas as decisões e os pais não ensinam a criança a ter responsabilidade. E aí tem tudo, toda hora tem o celular que quer. O que acontece? Esse adolescente, ele acaba tendo mais conflitos, porque na vida real é ele que vai tomar decisões depois, que vai passando pelos processos, vai havendo um processo de amadurecimento psíquico e emocional, e eu até digo espiritual, porque ele vai entendendo como servir ao Senhor, ele vai entendendo como que ele tem que se comportar na casa do Senhor. Porém, se o pai tomava todas as decisões, o que acaba acontecendo? Esse adolescente tem dificuldade de tomar decisões. E isso pode acontecer muito cedo. Os pais, por exemplo, que colocam um filho para dormir na mesma cama. Essa criança vai se tornar uma criança mais insegura, que depois se torna um jovem adolescente, um adolescente mais inseguro, um jovem mais inseguro e, por consequência, um adulto mais inseguro, porque começa lá. Vou parar para vocês
fazendo as perguntas. A senhora falou sobre os pais tomarem a decisão no momento que precisa que o adolescente tome algumas outras decisões, né? E a gente vê muito isso como uma terceirização. Às vezes o adolescente entende, meu pai já vai tomar essa decisão, estou tranquilo. Ele leva isso para a vida toda. E às vezes os pais, eu não sou pai, a gente não somos pais ainda, mas o Rodrigo está aqui, é pai também, tem várias pessoas que são pais. Eu não tenho uma experiência prática disso. Mas nós vemos às vezes que os pais não deixam os adolescentes experimentarem desafios dentro do contexto que eles vivem, seja a escola, que é um contexto ainda limitado, e acabam tomando essas decisões, né? Às vezes, por exemplo, o filho está passando por uma situação de bullying na escola, né? E às vezes o pai se intromete e às vezes até piora, né? E eu vejo que talvez seja mais assertivo ensinar o adolescente a tratar esse problema, ele se encontrar diante daquilo e ensiná-lo como um mentor, como resolver aquele problema, do que você somente resolver tudo para ele. Porque se ele não vai estar preparado, né? Exatamente, Marconi. E esse é um dos grandes desafios. Por quê? Os pais, de certa forma, a gente vive numa sociedade hoje onde a maioria dos pais trabalham, inclusive eu. Hoje eu já tenho um filho de 26 anos, vai fazer 27, casado há 2 anos. Mas os pais, como eles ficam um pouco ausentes, eles acreditam que quando o filho reclama, eles têm que resolver ou comprar tudo, dar tudo que o filho quer. E aí é onde mora o problema, porque desde criança, os filhos precisam aprender a tolerar a frustração. Tolerar frustração faz com que essa criança, esse adolescente, aprenda a se desenvolva de uma forma mais saudável, ou seja, esse adolescente consiga se defender mesmo. Então, às vezes, o pai vai lá, vai brigar, vai falar na escola. Não estou dizendo que existam casos que são necessários. O que é mais necessário é que o pai diga: filha, eu estou aqui, eu te amo, você é importante, mas você precisa crescer. Eu vou contar a minha experiência. Eu comecei a trabalhar registrado com 14 anos. Tem gente que acha isso um absurdo. Eu fiz faculdade, eu fiz 3. Sou formada em administração, trabalhei no banco, 6, 7 anos. Sou formada em teologia, sou formada em psicologia. Fora as graduações que eu tenho de 5 anos em casal e família, 3 anos em grupos operativos, 3 anos em psicanálise, da época que psicanálise só psicólogo e psiquiatra podia fazer, mestrado. Eu tenho várias graduações, porque meu pai, desde pequena, falava assim: papai não vai estar a todos os momentos, nem a mãe. Mas eu estou aqui, eu te amo, dava afeto, dava carinho, que isso é importante. Às vezes eu observo hoje que os pais se perdem. Eles não conseguem dar afeto, carinho, acha que a forma de demonstrar amor é dando coisas. E a verdadeira forma de amor, eu trabalhei muito com adolescente, inclusive adolescente em clínicas independentes, que diziam assim para mim: o que eu sinto falta é do meu pai pôr limites. É falar o que eu posso, o que eu não posso. E dar uma liberdade. Então, assim, quando o adolescente passa bullying, eu lembro que eu dizia para o meu pai, na escola, tem pessoas fazendo, na época não se chamava de bullying, mas já era o bullying, mas as pessoas não entendiam como bullying. Está mexendo comigo e com o Edson, está chamando a gente de loiro aguado, de manequim da Alfebas, porque a gente era muito branquinho no meio nosso. Então, assim, esquelética, porque eu era... Mas meu pai falava assim: deixa para lá, filha, deixa para lá, seja você. E eu, era eu. E eu falava, aí meu pai dizia: tenha dó deles. Meu papai só tinha até o 4º ano, porque veio filho de imigrantes da Espanha e não estudou.
Mas o que eu falo? Meu pai falava, você é linda, você é lindo, você é maravilhoso. Então, quando você recebe esse carinho, você recebe esse amor dos pais, mesmo você passando por dificuldades, você se sente acolhido. Não precisava meu pai ir lá brigar. Olha, porque hoje eu vejo muito isso no consultório. E até dentro de igrejas. Pais que chegam no departamento infantil e falam, porque meu filho tem que ser assim. O meu filho tem que ser cuidado desse jeito. Porque se não for, e coloca o dedo no departamento infantil, coloca o dedo no professor da EBD de adolescentes e não ensina esse filho a se desenvolver. E o filho às vezes fala assim, eu queria me defender. É importante que o filho possa se defender, que ele tenha a liberdade, porque o bullying ele acontece no ambiente da escola, acontece infelizmente dentro da igreja e acontece dentro da casa. E aí é importante que o adolescente saiba que essa pessoa que está fazendo bullying com ela, pode ser que ela está sofrendo bullying dentro do próprio ambiente da casa. Como assim, Valquíria? Dentro da casa. Pais que dizem assim, eu pago o teu colégio, vou pagar a tua faculdade, você não tem mais do que obrigação de tirar 10. Isso é bullying. Isso é bullying. Você tem que dizer para o filho, o pai que está me ouvindo, o seguinte, olha filho, eu pago a tua faculdade, eu pago o teu colégio, eu pago o teu estudo, se esforce. Se você tiver dificuldade, a gente vai procurar uma nova forma de você aprender. Mas não dizer você tem obrigação, você está colocando um peso. E eu digo assim, quando você aperta demais, sai no vão dos dedos. Se eu pegar uma massinha de moldar aqui, e eu apertar, o que vai acontecer? Ela vai espirrar e vai cair no chão. Agora, se eu moldar essa massa, isso é importante que o líder entenda, que os pais entendam. Você molda, você joga de um lado para cá, para o outro lado. O autor da psicologia, tem um autor que ele diz assim, que o Winnicott, tudo começa em casa. Os nossos traumas, as nossas coisas, nossa saúde emocional saudável, e as traumáticas. Então vai depender do ambiente que eu tenho. Só que daí talvez você me pergunte, e quando vem para a igreja uma pessoa que vem de um ambiente que é traumático, que talvez não tenham pais cristãos ou tenham que não sabem lidar. Como que eu vou lidar com isso? É importante você lidar com amor e carinho. O amor é capaz de construir tudo. E às vezes eu ouço uma coisa, sabe, Marconi e Rodrigo, né? Que eu falei, Fernando, me perdoe. Eu ouço coisas do tipo assim, a Bíblia diz que a criança precisa ser corrigida com vara. Me perdoe. Eu vou falar como psicóloga cristã que sou. Eu não sou a favor de vara. Aí talvez alguém me diga assim, irmã Valquíria, mas por isso que a geração está assim hoje. Não, não necessariamente por isso. A Bíblia diz assim, não provoqueis a ira de vossos? Quem aqui já apanhou? Qual é o sentimento que você teve quando você apanhou? Bem alto. Raiva é um estado de ira. A Bíblia é contraditória? Mas a Bíblia diz, corrigir a criança com vara? A vara da palavra, a vara do diálogo, a vara que você vai instruindo desde pequeno. Quando você instrui uma criança desde pequena, você não precisa bater. Nosso filho nunca apanhou. Nunca. Nunca. Vocês podem perguntar para ele nas redes sociais. Osmar Neto. Porque você é psicóloga. Não, eu sou humana igual a vocês, eu erro e falho igual a vocês. Mas combinados é combinados. Falar sempre a verdade, fazer os combinados, os acordos. Então, na igreja também a gente precisa fazer isso. Quando a gente combina algo com o adolescente, a gente precisa da nossa palavra. Eu me recordo que teve um dia que eu falei para o meu filho que a gente ia em determinado lugar, ele falou, mas você falou, mãe. Aí eu pedi perdão para ele e falei, olha, houve algo, o imprevisto que não foi possível. Aí nunca mais eu falei, eu prometo
eu falei o seguinte: a partir de agora eu vou dizer para você, se possível, se der tudo certo, a gente vai. Porque pode haver um imprevisto. Teve um dia, por exemplo, que meu carro bateram no meu carro e houve um imprevisto. E não teve como resolver. Estão entendendo? Então, assim, é importante que o filho estabeleça um vínculo com os pais e depois com a liderança. Vocês que são pastores, que são líderes de jovens, vocês precisam estabelecer com os jovens o quê? A dinâmica, as irmãs vão exercer a função materna. Viu, Meire? Você, de muitas adolescentes, que talvez não teve uma mãe, ou tem uma mãe, mas não é presente. Essa adolescente, ela pode estabelecer com você, Meire, algo de um vínculo afetivo como uma mãe. E passar a ter confiança em você. A mesma coisa os homens. Estabelecem com os meninos a figura paterna. Não sei se eu respondi. Então, aí esse adolescente, ele passa o quê? A ter na vida dele, vocês como referência, quando não tem os pais, ou quando tem os pais, mas eles passam a ter uma confiança, às vezes, com os líderes, de uma forma que eles passam a confiar tanto nos líderes, que eles começam a se abrir. E aí, esse adolescente é capaz de chegar a você. Aquilo que às vezes não tem coragem de dizer para os pais, tem coragem de dizer para a liderança. E se defender na escola também, do bullying, dizer na igreja, olha, eu estou sofrendo bullying. Eu já peguei diversos casos de bullying na igreja. Eu vou dizer um bem rápido. Teve um caso, era um adolescente que ele entrou nas redes sociais do amigo e ele começou a escrever, se passar pelo amigo, dizendo assim, olha, eu estou, na verdade, saindo do armário. Se passou pelo garoto. E o garoto ficou muito triste. E começou a fazer bullying nas redes sociais. Aí a gente descobriu quem era. Na verdade, esse garoto estava passando por um processo de câncer com a mãe. E pela essa questão emocional, por esse vazio, ele queria extravasar. Quando a gente entendeu, a gente tratou quem sofreu o bullying e tratou também aquele que estava sendo agressor, que estava fazendo o outro sofrer bullying. Doutora, durante as primeiras participações da senhora, se a gente puder resumir aqui, a senhora apresentou os adolescentes, agora apresentou como que os pais precisam olhar os adolescentes. Agora eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente o que os adolescentes esperam da gente. A gente mudar um pouco o foco, tirar a lente do adolescente e colocar a lente nos pais agora. O que o adolescente está olhando para mim, pai, para a mãe, para o líder, eu espero isso de você. O que ele espera da gente? Ele espera, primeiro, um relacionamento afetivo. Um relacionamento afetivo no sentido de que ele não vai ser julgado, ele não vai ser criticado. O adolescente que está na igreja, ele já sabe. Ele já sabe o que é certo e o que é errado. Agora, eu não preciso chegar para ele e falar, você está errando, isso aqui, mas você levá-lo a pensar. Eu creio que o adolescente espera não é que concorde com o erro dele, mas que ele possa ser acolhido, que ele possa se sentir seguro, que exista o sigilo, principalmente com a liderança, com os pais. Ele espera que os pais sejam presentes. Essa é a maior queixa no meu consultório. Talvez você me diga, mas irmã Valquíria, você acabou iniciando esse programa dizendo que os pais trabalham. Não é a quantidade do tempo, pais, é a qualidade desse tempo. Não adianta a mãe estar na casa e estar no celular o tempo todo. Eu já peguei muitos jovens com ideação suicida porque não se sentiam amados, não se sentiam ouvidos. Porque quando está na casa, só está na tecnologia. A tecnologia pode ser uma bênção, mas ela pode ser uma maldição. Depende da forma como é usada. Então, assim, eu acho que o adolescente mais espera dos seus pais primeiro, um ambiente acolhedor,
Um ambiente onde não existam brigas, discórdia o tempo todo. O adolescente não quer ver pai e mãe brigando. E, infelizmente, existem muitos pais que vivem de uma família desestruturada, onde fica na casa falando mal de pastor, fica na casa falando mal da liderança, fica na casa falando mal de todo mundo. E o adolescente não quer isso. Diferente do que muitos pensam, o adolescente quer viver na paz. O adolescente quer viver um ambiente tranquilo. O adolescente quer ser entendido e compreendido, quer ser ouvido. O adolescente quer ser ouvido. E muitos pais não ouvem, só cobram e não ouvem. Ouça seu filho, ouça esse jovem, você que é líder, porque quando você ouve e o acolhe, ele vai levar os conflitos de uma forma muito mais saudável. Bacana. Nós tivemos uma experiência recente sobre isso, né? De às vezes não conversar com o adolescente, é o tempo de mesa que se fala, e você achar que ele tem um contexto completamente diferente do que é o real, né? E esse momento ele é muito importante, porque aí você vai saber como começar a tratar o adolescente. E quais são as dores do adolescente. Se falou aqui ontem sobre isso, né? Quais são as dores do adolescente. Então a gente precisa entender essas dores, né? E aí nós recebemos um monte de perguntas sobre isso. Eu queria deixar já à vontade vocês, já tinha falado, para vocês que querem fazer pergunta, mandem as perguntas para a gente. Mas tem uma pergunta aqui que foi feita ontem e, na verdade, foi citada e um líder fez a pergunta, né? Um adolescente, e a gente já passa para um outro assunto, que talvez seria uma das coisas que mais se tem passado e se tem escondido, que talvez é a sexualidade do adolescente e o abuso dentro de casa, né? E até uma das coisas que eu aprendi recente não mostre para o seu adolescente que você talvez esteja intimidado com a história dele. Mostre para ele que ele tem a liberdade de contar a sua história. Inclusive, eu ouvi recentemente de um adolescente uma história sobre a família, e eu tinha uma parecida, eu contei a minha para ele. Para quê? Criar identificação, né? Para ele se sentir à vontade de falar assim, não, ele não está me julgando, porque talvez ele me vê ali, a tua família é bonitinha, mas a minha não é. Aí eu não tenho esse problema, né? Isso geralmente acontece bastante, né? Exatamente, porque hoje, principalmente com as redes sociais, a gente olha, parece que todo mundo que está nas redes sociais é a família Doriana, que é a família perfeita. E não existe família perfeita. E é importante entender, na verdade, o quê? Que a gente vê que os adolescentes passam por pressões. Eles sofrem demais. É pressão do corpo perfeito, de uma sociedade que se exige que a menina tenha o corpo tal, o cabelo tal, um dia é cabelo enrolado, outro dia é cabelo liso, um dia é o corpo mais violão, um dia é mais peito, uma hora tira peito, coloca peito. E assim, o adolescente precisa entender que ela tem que ser aceita como ela é, inclusive na escolha de um namoradinho, de uma namorada. A pessoa que gostar de você vai gostar de você do jeito que você é. Não queira mudá-la. E aí essas pressões sofridas, esse adolescente precisa ter um ambiente em que ele confie. Mas como que ele vai confiar? Como você disse, Marconi. Se você diga, meu Deus do céu, tem mãe que surta. Tem liderança que fala, ai meu Deus, começa a chorar junto. Por isso que vai para o psicólogo. Porque o psicólogo pode estar sofrendo, está triste, mas está ali com cara de paisagem. A gente fala tela. Por quê? Porque eu tenho que entender. Se eu começar a chorar com o adolescente, eu não vou ouvi-lo. Eu vou misturar os meus sentimentos com os sentimentos deles. É importante diferenciarmos que o adolescente tem um sentimento, o pai tem outro e a mãe tem outra. Às vezes, por exemplo, nós passamos pela Covid. Tem adolescente que perdeu uma pessoa querida. A mãe acha que só ela sente a dor. Mas o adolescente pode estar sentindo as saudades do avô, do pai, de um amigo. Cada um sente de uma forma, porque todos nós temos personalidade e cada um tem um tipo de personalidade. Então é importante que não se faça cara de paisagem, não grite, ai, eu não aguento, eu tenho que contar para alguém, porque olha, Meire, eu tenho que contar para você, porque eu soube. Para.
Não conte para ninguém. Sigilo absoluto. Pediu sigilo, sigilo. Eu vou contar um episódio que eu estou atendendo. Eu estou atendendo um adolescente, tenho diversos, não estou sendo antiética, mas tem um adolescente que ele me contou algo muito, muito sério. Que eu não vou dizer nem o que é para vocês. Sério do sério. Só que ele pediu para mim, eu não quero que você conte. Só que ele é menor de idade. E o caso dele, aí eu chamei a família. Como eu sou terapeuta de casais e família, eu posso atender. Porque se eu fosse só psicóloga clínica, eu não poderia. Com consentimento dele. E aí eu ouvi a mãe, ouvi o pai, ouvi os irmãos. E fui vendo a dinâmica. E durante uma conversa da mãe, a mãe contou, o garoto tem um comportamento assim. Eu falei, você sabe que esse é um comportamento de perigo. Aí eu já preparei ela, mas eu não contei. Mas eu vou chegar a contar, a hora que ele me autorizar. E eu estou trabalhando com ele, o quê? A importância de falar para os pais. Para que esse pai... Não, mas aí meus pais vão brigar. Meus pais vão fazer isso. Eu tive um caso de bullying que foi muito triste dentro de um ambiente cristão, que não foi na nossa igreja, um outro ministério, um tempo atrás. Só para vocês terem ideia, a menina sofria bullying numa escola e ela começou a ir muito mal na escola. E eu descobri por que ela estava indo mal, por causa do bullying. Tinha um garoto que passava a mão, fazia assédio, abusos nela, toques, isso não é só penetração que é abuso sexual. Só que ela tinha medo de contar porque ele ameaçava. E ela conseguiu contar para mim. Aí eu convenci a contar aos pais. E o pai, um louco, surtado, da pá virada. Quando eu contei, eu vou matar, eu vou não sei o quê, eu vou tirar e xingou. Eu falei, opa, parou. Você ama a tua filha? Vamos socorrê-la? Falamos com a escola não quis mudar a adolescente de sala. Por quê? Porque ele era o melhor da matemática. Mas era um agressor. Com o caso dela, ficamos sabendo que tinha 5 casos com o mesmo agressor. Eu falei, essa escola é inadequada. Muda de escola, mudamos ela de escola. Aí o pai falou, então vai na escola melhor. Eu falei, a sua filha, emocionalmente, ela está abalada. Não adianta você pôr nessa escola, que ela está com uma defasagem de nota, ela não vai conseguir alcançar no momento. Só temos o último semestre. Não é que a menina não era capaz, muito capaz, mas aí o pai surtou, brigou com a mãe, brigou com ela. Aí eu tive que fazer todo um tratamento, porque o pai, infelizmente, era um pastor, daquele que era beleza legal fora, só que na casa ele era um monstro. Ele chegou a prender a mãe, prendeu a mãe com os filhos dentro da casa. Aí eu falei assim, ou ele solta ou eu vou denunciá-lo. E aí ele soltou. E aí ele caiu na realidade. Aí eu fui tratar. Mas olha só. Então, como é sério? É importante que os pais, quando o filho for contar um caso de um abuso sexual, um caso de um assédio, ele mantenha-se equilibrado na frente. Por quê? Quando o filho conta, ou para os pais ou para o líder, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser amado. Essa ideia de que adolescente é por causa da roupa, isso e aquilo, não, agressor é sempre agressor. E quem sofre abuso sexual, é interessante que acontece uma coisa, Ricardo e Marcones, e Rodrigo, Jesus, me perdoe, Rodrigo, TDAH, vou pôr escrito bem grandão aqui, ó. Eu sou TDAH, gente. Rodrigo, há uma cisão na personalidade. O que é isso? Uma parte fica muito infantilizada, da época do trauma, da adolescência ou da infância, e a outra parte fica muito amadurecida. Então, assim, e aí a pessoa, a adolescente, é como se ela tivesse 2 personalidades. Uma parte tem muito medo de coisas e a outra fica muito desenvolvida. Por exemplo, às vezes na área da sexualidade, ou fica traumático, que não quer saber de namorado, namorada, ou fica muito assexuado. Não assexuado, assexuado quando não quer ter nenhum tipo de sexualidade, ou com uma sexualidade exacerbada, onde
fica em questões perigosas. Então, a gente precisa entender e compreender a história do indivíduo, entender o que aconteceu, para que possa, na verdade, tratar dessa pessoa. E quando eu trato dessa pessoa, eu vou fazer o quê? Uma integração da personalidade. O que é isso? Mostrar para ela que aquilo que ela sente, a pessoa que sofre abuso, normalmente, ela se sente culpada. Como assim se sente culpada? Porque ela se identifica, na verdade, com o quê? Ela se identifica com o agressor. É como se fosse a síndrome de Estocolmo, onde a pessoa às vezes sofreu um abuso, ficou aprisionada. A mesma coisa pode acontecer com a pessoa que sofreu abuso sexual. Eu quero dizer para quem está me ouvindo, se você sofreu algum tipo de abuso, seja assédio, abuso sexual, você não é culpado, você não é culpada, você é uma vítima. Mas eu sinto culpada por essa questão psicológica. Quando você entende isso, que você não é culpado, não é culpada. Mas por que sente? Porque ao ser tocado, o corpo libera libido. Liberando libido faz com que a pessoa até queira ir atrás do próprio agressor, mas ela não é culpada. Ela vai por quê? Porque o corpo é composto por zonas erógenas. Ao ser tocado, libera libido e faz com que a vítima vá atrás. Mas a vítima é vítima e sempre será vítima. Doutora, nós vamos partir agora para algumas perguntas, né? Se vocês têm perguntas, bem já rápidas, vai né, fazendo agora. as perguntas de maneira simples para a gente ganhar tempo. Nós falamos de muita coisa aqui hoje e vamos falar de muito mais. Olha só, uma das primeiras perguntas, e essa é uma pergunta anônima, diz assim, temos um conflito em casa, deixar os filhos presenciarem algumas brigas para entenderem que nem tudo é perfeito e amadurecer, ou evitar qualquer conflito na frente, no caso, na frente dos Sempre adolescentes. evitar. Nunca. Filho não tem que... não segura casamento dos pais, tá? Depois que acaba tendo um divórcio, uma separação, os filhos se sentem culpados. Pai e mãe precisam falar a mesma linguagem. Sim é sim, não é não. A mãe falou não, o pai fala não. A mãe falou sim, o pai fala sim. Mas o pai fala sim e a mãe fala não. Isso sim é personalidade. Não faz com que esse filho, ele tenha responsabilidade, ele saiba tomar decisões. Então, assim, não sabe o que dizer? Filhos, nós vamos conversar com o teu pai, nós vamos conversar com a tua mãe, vamos chegar no acordo e os dois vão dar a mesma resposta. Presenciar briga? Não. Isso traz transtornos psíquicos seríssimos, inclusive na vida adulta. Eu escrevi uma tese que é trauma. O que você leva para a vida adulta? Em uma das minhas formações. E aí, o que você leva da infância, você leva da adolescência, você leva para a vida adulta. Aí vai ser aquela mulher que vai brigar com o marido porque viu a mãe brigar, aquele marido que vai brigar com a esposa porque viu o pai brigar, e isso é sistêmico. Dentro da psicologia sistêmica diz que isso tende a repetir modelos. Então, assim, a própria psicologia sistêmica fala que nós temos que romper com esses modelos. Então, assim, se você faz isso, a partir de hoje, peça perdão para o teu filho, peça perdão para a tua filha e tente viver como? Com amor, com união, com carinho. Tendo dificuldades, converse no íntimo, você, marido e mulher, e não leve isso para os teus filhos. Quando você está dizendo briga, é aquele quebra-pau. Ou não, aquele tipo assim, não vamos fazer isso, aquela discussãozinha básica. Uma coisa é uma conversa em família, como uma conversa alterada. Uma conversa alterada, você precisa também tomar cuidado do que está sendo dito nessa conversa. Porque vai depender do teor da conversa. Por exemplo, nós estamos querendo comprar um carro. Tem pais que falam, qual a cor, filho? Depois a filha, papai, eu quero branco. Aí tem um marido que depois não vai... Tem que entrar em consenso. Vamos decidir qual é. Quem decide é pai e mãe. Essas coisas. Pode ter opinião. Agora, o teor da conversa é importante. É importante evitar brigas e discussões. O que eu observo na clínica? O que eu observo na igreja? Famílias que têm discussões. O filho, o adolescente, vai chegar discutindo, ou vai ficar deprimido, ou vai ficar ansioso, vai entrar em questões vai somatizar com doenças psicossomáticas por observar as discussões dos pais.
Nós temos uma pergunta de um líder aqui também. Como lidar com pais que não apoiam ou influenciam seus filhos a irem à igreja? Pais que não são cristãos, provavelmente. Eu acho que nesse caso aqui até cristãos também. Olha, eu acho que esse pai que não incentiva, ele está plantando hoje para colher amanhã. Hoje você colhe. Seu filho ainda é adolescente, está sob seu controle? Amanhã você não vai ter controle. Amanhã, quando ele tiver a maioridade, pode ser que esse filho vá para as drogas, vá para outros caminhos, e é na casa do Senhor. Lógico que a educação começa em casa. A gente não tem que terceirizar para a igreja. Mas, quando você tem um bom ambiente da igreja, isso vai cooperar, isso vai contribuir. Eu já vi adolescentes que vieram de famílias desestruturadas, mas na igreja receberam amor, carinho. Eles foram se envolvendo tanto nas coisas do Senhor, que aquele ambiente desestruturado da família acabou ficando de lado, e outros até conseguiram evangelizar os seus pais. Agora, se você diz que é cristão e não apoia o teu filho, me perdoe, você talvez precise também passar por um processo dentro da igreja, vir para a escola dominical, entender a palavra de Deus, porque tem algo de errado isso aí, ao meu ver. Talvez tenha assim, olha, é importante dizer, um horário tarde, uma vigília, traga-o. Vem buscar depois. Se é menor de idade, é responsabilidade dos pais, tal. Agora, incentive a vir para a casa do Senhor, que você vai colher bênçãos para a tua família, para a tua casa, para os teus filhos. Tem aqui uma pergunta, na verdade fez várias perguntas, e eu vou usar apenas uma que eu achei bacana. O que você tem a dizer sobre os ataques provenientes de líderes evangélicos contra a psicologia? Aí tem outra fala assim que eu não consegui entender a letra, sobre a psicologia também, a forma que ela trata o homem, diz que o homem é bom. O que a senhora tem a opinar e a esclarecer a respeito disso? Então, enfim, é o ataque de liderança contra a própria psicologia. Graças a Deus, nas Assembleias de Deus, eu sou palestrante da CGADB, da Convenção Geral das Assembleias de Deus, da CPAD, da Casa Publicadora. Eu tenho ido muitos lugares no Brasil e fora. Hoje a liderança está se abrindo. Inclusive, eu fiz uma tese de mestrado com pesquisa científica, que virou artigo científico inédito nessa área. Saúde emocional na vida de pastores evangélicos das Assembleias de Deus, do Brasil e do mundo. Inovou. Por quê? As pessoas que não entendem o que é psicologia não vão entender. Tem um autor da psicologia, Pfeiffer, ele conta no seu livro sobre Freud e Pfeiffer. Esse autor, ele falava assim: ambos estamos pensando em cuidar da alma, da mente humana. Lógico, existem conceitos que às vezes eles divergem. E, infelizmente, principalmente nos dias atuais, com esses movimentos que temos aqui, movimentos onde hoje tem um monte de tipo de ideologias, e eles divergem. Mas quando você estuda a fundo, entender e compreender o ser humano, a Bíblia nunca foi tão atualizada na área da psicologia, como ela sempre foi atualizada. Eu estou falando assim de uma forma para vocês pensarem. A Bíblia é super atualizada. A Bíblia diz assim, que o coração ansioso deprime o homem. Até pouco tempo, a psicologia olhava os transtornos emocionais de ansiedade como a preocupação com o futuro, a depressão preso ao passado. E hoje nós temos no CID, o CID de depressão ansiosa. Olha como a palavra de Deus é atualizada. A palavra de Deus diz assim: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coração quer dizer de alma, de mente. Quando eu cuido da minha mente, se eu tenho uma mente saudável, eu vou ter uma vida saudável, porque o ser é bio, psíquico, social e espiritual. Se o meu
psicológico não estiver saudável, eu não vou conseguir ter uma vida espiritual saudável. Eu vou ter um transtorno emocional e às vezes nem tudo é só espiritual. A questão da depressão, a questão da ansiedade são doenças psicossomáticas, doenças da alma. Mas eu vim para Jesus e Jesus pode me curar? Pode. Ele tem o poder de curar depressão, ansiedade, curar tudo, câncer, o que for. Mas existem casos que você precisa tratar o quê? A história de vida do indivíduo, que é a minha área. Eu sou da linha analítica. Eu trabalho com a psicanálise e com a sistêmica, onde eu entendo os traumas da infância que levaram para a vida adulta e o que isso tem trazido. Traumas no casamento, frustrações, decepções. Então, assim, eu acho uma pena, e eu diria uma palavra que parece ser pesada, mas não é. Rodrigo, Jesus. Rodrigo. Freud explica. Tem algum Ricardo amigo teu? Tem? Rodrigo. Ele vai desligar o programa. É o chefe ainda. O Rodrigo, como eu diria, existem questões, na verdade, que são de ordens psicossomáticas. Então, você precisa entender o que acontece com o indivíduo para que você possa tratar esse indivíduo. Se você não entende o que acontece, tende a repetir, e tem coisas que são de ordem biológicas, tem depressão de ordem biológica, mas tem depressão de ordem emocional. E tem depressão, pasme o que eu vou dizer, que são depressões de ordem onde a pessoa, por um transtorno emocional, por uma profetada, que não é uma profecia, porque quando é profecia de Deus, ela se cumpre. Quando é uma profetada, que são pessoas que usam, infelizmente, o nome de Deus, a profecia que é de Deus, ela se cumpre. E tem gente que usa, até a igreja usa o nome de Deus para fazer umas profetadas e leva a pessoa a uma crise de ansiedade. E uma crise de ansiedade leve pode levar a uma crise de ansiedade generalizada e a uma frustração que pode levar a uma depressão. Então eu diria que a palavra pesada que eu digo, que infelizmente existem alguns pastores que ainda são ignorantes. O que é ignorância? Desconhecimento do que é. Agora, eu tenho que ir no psicólogo cristão, porque o psicólogo cristão vai falar a linguagem cristã, mesmo com toda a neutralidade. Porque se eu for para um psicólogo que não é cristão, ele pode dizer: está com problema no teu casamento? Separa. O importante é ser feliz. Está com dificuldade na tua sexualidade? Vai viver. Quando, na verdade, eu como psicóloga cristã, atendo jovens, adolescentes com dificuldades na sexualidade, em que eu não falo para ele que ele tem que mudar a sexualidade, mas através da história do indivíduo, através da vivência dele, ele vai entendendo os conflitos, a gente diz desatando os nós, e aí ele mesmo se define na sua sexualidade de forma saudável e vive de forma saudável. Isso até é importante, líderes. Rodrigo. Nós não termos medo de, às vezes, pedir ajuda e indicar para um pai: procura um psicólogo. Nós temos pastores psicólogos, nós temos pessoas dentro da igreja que são psicólogas, e a gente não é super-herói, né? A gente não vai conseguir responder todas as perguntas, não. Então, não demonizem, não tragam um preconceito para o psicólogo. Nós já fizemos isso, já tive casos e situações aqui no Tempo Central que foi preciso, indicamos para os pais: procura, nós temos a indicação de pessoas que são cristãs, vai lá, leva seu filho para conversar com eles. É importante, tá? Até porque tem coisas que a gente não vai conseguir falar, a gente vai ter que pedir ajuda para outras, não é isso, pastora? Exatamente, Marcondes. E tem hora que o psicólogo também não tem bola de cristal. O psicólogo precisa que quem o procure, que fale a verdade, que se abre, senão vai gastar dinheiro à toa. Que comece a contar sobre as questões, sobre o que aconteceu, o que viveu, as experiências, para contar. E eu digo assim, gente, quando você não sabe como orar, não queira nomear: Jesus, nós repreendemos essa depressão, porque o diabo está... O inimigo de nossas almas aproveita legalidades, mas a maioria dos transtornos
são de ordens emocionais e precisam ser tratados, e em muitos casos, inclusive com medicamentos. Vamos obrigado, doutora. Vamos para as perguntas agora do público. Vou falar aqui para a central, diretor. Pessoal, o Gustavo já tem atrás de você, Gustavo. Uma pergunta do público. E vamos lá, vamos apresentar o pessoal. Fica de pé. Deixa eu ver. Qual é o seu nome? Ricardo. Não, não é Ricardo, não. Legal. Qual é o seu... É o azul. Cadê o sonoplasta? Isso, vai ajudar ela. Não, vamos esperar ele. Ele vai chegar lá para ajudar o microfone. Aí, tá chegando, gente. Isso. Vai lá, Ricardo, ajuda aí. Deu certo, não? Então pega o meu aqui, Gustavo, entrega para ela. Eu tenho uma pergunta aqui, foi enviada Marconi... também por outra pessoa, por um líder também agora. Os sinais de abuso têm algum padrão? Se sim, como identificar? Sinais de abuso. Criança ou adolescente já começa a ficar mais introvertido, quer mudar a roupa. Por exemplo, é muito comum meninas que sofrem abuso quererem usar roupa largona, não quer usar uma roupa já mais justinha, às vezes não quer se embelezar, porque tem medo que sofra mais abuso. Então, às vezes se descuida, começa a comer muito, sintomas de tristeza, ambientes que antes acaba tendo uma depressão, é muito comum, ambientes que frequentava não quer frequentar. Por exemplo, frequentava o departamento dos adolescentes, aí passa a não querer ir, começa a se esquivar, então tem vários os sinais que podem ser identificados. Então, os mais que a gente mais identifica é esse: começa a ficar calada. Daí você me pergunta, mas o adolescente às vezes não fica mais calado? Fica, mas são vários fatores. Então, não quer. Tem uma questão que às vezes, por exemplo, é pré-adolescente, o pai e a mãe, cumprimenta fulano. Não force ninguém a cumprimentar ninguém. Dentro da psicologia, eu fiz um TCC só sobre abuso psicológico. Tem inclusive no meu livro um capítulo. O que acontece? Quando Firenze diz assim, que é o autor da psicologia que trabalha com abuso, ele diz assim, que o beijo forçado, o abraço forçado, o toque de mão forçado é um abuso. Tem gente que acredita que abuso é só quando vai às vias de fato, a penetração, isso e tudo mais. Destrói o psiquismo da pessoa. A gente precisa tratar depois, porque ela começa a se sentir com menos valia, que não tem valor, isso e tudo mais. Oi, eu sou a Júlia. Tudo bem? Tudo. Você é a? Júlia. Oi, Júlia, tudo bom? A minha pergunta envolve as redes sociais e o vício dos adolescentes nelas. Como é que a gente faz para a gente próprio desligar e se afastar e se aproximar mais de Deus? Porque... Das redes sociais? Excelente. Aplauso. Júlia, e para todos, esse é um dos maus do nosso século. As redes sociais, elas causam no nosso cérebro uma sensação de prazer muito grande. É algo muito dopaminérgico, que faz com que eu tenha tanto prazer com aqueles estímulos, que eu perco vontade, por exemplo, de ler. Então, o que eu aconselho não é ser careta, mas eu ando com uma Bíblia de papel. Os estudos mostram hoje, inclusive pela neurociência, na área da educação, que eu finalizei um mestrado em educação e saúde, que quando você lê, você assimila muito mais num papel. Por quê? Porque aqui existem estímulos. Inclusive quando você vai para a cama. Esses estímulos, eles não deixam você ter um sono reparador. E esse sono, por isso que hoje tem muitas pessoas com dificuldade de dormir. Primeiro, porque nós passamos por um estresse pós-traumático. Depois, pelo excesso de tecnologia. Então, eu tenho que usar a tecnologia... O quê? Vou fazer um curso, vou estudar a palavra de Deus, vou aproveitar.
Mas eu preciso deixar a tecnologia no mínimo 2 horas antes de dormir. E o ideal para dormir, para eu ter um sono de qualidade, seria entre 10 e 11 horas. Por quê? Porque depois você acaba não tendo um sono, aquele sono profundo, que é o sono onde você sonha. E as pessoas acabam acordando com crise de ansiedade. Eu aconselho a não ter telas no quarto. Eu não tenho TV no meu quarto. Eu levava o celular, depois que eu fiz neurociência, eu não levo mais tela para o meu quarto, nem para despertar. Eu deixo no corredor, no silencioso, do lado de fora, porque as ondas magnéticas, elas mexem no meu cérebro e elas fazem com que eu não tenha prazer com outras coisas. Por isso, um índice altíssimo de depressão no meio da adolescência. E de mulheres mais velhas. Porque a gente fala muito do adolescente, mas é importante deixar claro que tem uma geração que usa mais que o adolescente. Que são a geração da minha geração, dos 40 e pouco aos 50 e pouco. Eles usam mais do que os adolescentes. Então, assim, como? Fazer atividade física, Júlia. Quando você faz atividade física, você vai fazer o teu cérebro a liberar prazer. E você tendo prazer, você não vai precisar ficar tanto em tela. E aí você vai assimilar e associar mais a palavra de Deus. Então procure vir para a igreja e deixar. Tente. Eu sei que é difícil. Porque cria-se uma questão que a gente chama de cyberdependência. Que a gente não tinha celular. Mas agora no carro, que deu Fernando. Fernando, acho que eu deixei o celular. Tudo bem, não foi, Fernando? Tudo bem que eu tenho aqui tudo. A gente tem banco, a gente tem tudo aqui. Cartão, tudo. Porém, a gente precisa diminuir um pouco de tela. Usar a tela naquilo que é bom. Ter um momento de qualidade. O que acontece? Hoje, tem muitas pessoas que estão sendo diagnosticadas, principalmente jovens, com TDAH. Por quê? Porque você começa a entrar no Instagram e você vai vendo, quando você vê, você esqueceu o que você ia ver. Só que às vezes não é nem um TDAH, mas é o quê? O excesso de tela. Agora, quando você começa a estudar, você tem que ver qual a forma que você estuda. Tem pessoa que é mais visual. Então, leia. E uma coisa que eu gosto muito, Júlia, que eu digo que é assim, o exercício da gratidão. Quando vocês jovens, vocês adolescentes, até para vocês pais e líderes, fazerem quando chegarem em casa. Ao invés de você pegar a tela, você pega, leia um trecho da palavra de Deus, leia lá em São João, leia um salmo, um provérbios, faça um voto com o Senhor e comece a escrever o que você quer agradecer naquele dia. Ah, mas eu tive um dia ruim. Mas você também teve muitas coisas boas. Você viveu, você conseguiu, você chegou para a tua cama. Gratidão. Deus, eu te agradeço por isso. Coloca no mínimo 5 gratidões. Por no mínimo 21 dias. Porque o teu cérebro vai fazer conexões. De que forma, Valquíria? O teu cérebro faz conexões. E quando você começa a fazer esse tipo de conexão, porque o nosso cérebro faz conexões neuronais. E aí você vai fazer uma conexão neuronal de ler a palavra de Deus, de meditar um pouco, de agradecer a Deus. Eu garanto para vocês que estão me assistindo, a tua vida vai mudar. Beleza. Júlia, obrigado. Doutora, muito obrigado pela resposta. Valeu. Vamos para mais uma. Tem gente no público querendo fazer também. O Marconi vai fazer uma aqui. Aí nós vamos ser rapidinho, senão a gente não consegue aproveitar tudo na senhora. Vou cortar. Vai cortando um pouquinho, senão a gente quer fazer umas 200 perguntas. Esse senão é a gente o não problema. dá conta. Tá bom, eu vou cortar curta e objetiva agora. Essa aqui é muito boa. Como lidar com um pai que o adolescente não consegue identificar que tem algo errado com o filho, por exemplo, bullying, abuso, ansiedade ou depressão. Os adolescentes, às vezes, têm mais liberdade conosco, líderes e regentes, em alguns dos casos, do que com os pais. E quando abordamos os pais, passamos por mentirosos. E o pai acaba afastando o adolescente da família e da igreja. Então, na verdade, eu acho que assim, primeiro o pai tem que querer ser pai. Ser pai dá trabalho. Ser pai não é tarefa fácil.
Às vezes os pais idealizam um filhinho lindo, bonito, que vai fazer isso e aquilo. E deixa lá no quarto e deixa assim. Pai, se aproxime do teu filho. Faça culto doméstico. Converse com ele. Chegue para o teu filho de forma clara. Filho, você... o pai tem falhas, o pai tem defeito, a mãe tem falha, tem defeito, mas estou aqui para te ouvir. Se o teu filho ouvir essa fala de você, aos poucos diga: filho, estou aqui. Pode ser que já está cristalizado e ele não consiga, mas se você começar a se aproximar, dizer que o ama, que o respeita, que quer saber se ele tem medos, traumas, isso vai mudar na sua vida. Como o líder trata isso com o pai, que às vezes o acusa? Olha, o líder vai ter que ser muito franco com esse pai. E vai dizer: olha, eu tenho observado a sua filha, o seu filho de uma forma mais tímido, mas em casa não é assim. Então, pai, eu quero a sua ajuda, porque você é papel fundamental para que a gente possa tratar. Comece a observar, porque eu estou preocupado, pai. Isso vale... Desculpa, Rodrigo, é porque a gente está na conexão. Tem outra pergunta aqui sobre isso. Isso vale também para questões de quando você identifica trejeitos de gênero na pessoa, no menino, na menina. Como que a gente aborda o pai para falar sobre isso? A gente está vendo que o menino tem alguns trejeitos femininos, a menina também tem. Eu, como líder, já passei por isso. É difícil você chegar no pai para falar isso. Como deve ser essa abordagem? Olha, você tem que trazer a pastora Valquíria aqui, no próximo, só para falar sobre ideologia e transgênero. Por quê? Esse trejeito pode ser que o menino não tenha nem tido nenhum contato, mas pode estar desenvolvendo justamente por questões da dinâmica familiar, papéis invertidos. Pais que não assumem o papel de pai, a mãe assume o lugar. Então aí, pais extremamente autoritários, não é autoritarismo, é autoridade. A autoridade, eu posso chegar para o meu filho e dizer não, com amor: filho, me desculpa, mas não. Não por quê? Por isso. Normalmente já vem da dinâmica familiar. Então esses pais normalmente não aceitam e vão querer rodar a baiana. A verdade é essa. Às vezes é muito mais fácil você dar uma palestra para os jovens, esses jovens vir falar com você, e aí você cuidar, fazer o papel que eu disse, da função paternal, e mostrar para esse adolescente que não é porque o pai dele é ruim, duro, carrasco, que ele não precisa se identificar com o pai. Existem homens bons, existem homens que não são grosseiros. E meninas também é importante, porque tem muitas mães que ficam: homem, é tudo igual, homem, não presta. Daí depois a menina não quer saber de homem, meu Deus. Então, assim, os pais que estão me ouvindo, pais, por favor, assuma o teu lugar de pai com amor, com carinho. Elogie o teu filho. Tenha momentos com teu filho, você que é pai homem. Sai para jogar bola, sai para comprar, sai para fazer alguma coisa. Tenha um papel de pai com o filho homem. E mãe, tenha um papel de filha com a tua filha. Converse sobre sexualidade com ela, você que é mãe. E o pai conversa com o filho. Gente, a gente pode ir mais 15 minutos? Vocês deixam? Amém. Certeza? Quero ouvir um amém bem forte. Amém. Tem muita pergunta. A gente está tentando filtrar aqui para fazer todas, mas a gente promete que a Valquíria vai voltar ano que vem. Quem quer a Valquíria de novo ano que vem com a gente? Amém? Ela vai voltar novamente. Tá? Tem outra pergunta aí? Vamos para o público. Tem duas perguntas aqui, mas eu acho que a senhora já respondeu nas respostas da senhora. Mas eu vou te falar só para deixar notificado. Uma que fala sobre a questão de sexualidade. Eu vou ter que fazer uma só sobre sexualidade, que fala que antigamente chamava de disforia de gênero, né? Transtorno da maturidade sexual. A pergunta é: existe essa identidade de gênero cristalizada ou imutável? É bem complexo, né? A senhora vai ficar... Não existe. Ninguém nasce, tá? Tirando a questão de 99,9%, por exemplo, a pessoa que nasce hermafrodita, que tem um problema, uma questão genética, que mesmo assim você depois vai ver fazer um estudo cromossômico, genético, para ver para que lado que se desenvolve mais e trabalhar. Isso, o resto é comportamental. Por isso que quando dizem, alguns psicólogos dizem: eu curo. Mentira, primeiro que não é doença, tá?
é um comportamento. Isso é importante nós deixarmos claro. E a pessoa querendo esses comportamentos, entendendo a história de vida, com um psicólogo cristão que vai entender a história, você não vai falar para ele que ele precisa mudar ou não mudar, isso já vai acontecer. E é interessante dizer, só uma pinceladinha aqui, o seguinte: pode haver um momento na adolescência passar pela confusão da sexualidade. Por exemplo, a menina se sentir atraída por outra menina. Isso não significa que ela está pecando. Os pensamentos ela não escolhe. O que faz com o pensamento eu escolho. Pode ser que isso veio por uma frustração, uma decepção, uma menina que terminou com o namorado traiu ela, a amiga começa a fazer carinho, afeto, ela pode desenvolver um sentimento, mas isso é só um sentimento, não significa que você é lésbica. A mesma coisa com o garoto. Então aqui dá uma palestra de 4 horas. Que bacana. Ó, pergunta do público. Vamos lá, quem quer perguntar? Eu faço essa palestra, viu? E o Marco vai trazer a senhora, já afirmou diante das câmeras aqui. Das câmeras. Gente, pergunta. Quem que é? Paz do Senhor. Paz do Senhor. Josi. Josi. Isso. Tudo bem, Josi? Você é de qual bairro? Do Jardim Patrícia. Jardim Patrícia. Doutor, eu tenho uma preocupação. Eu tive 2 adolescentes. Há 2 anos atrás, Deus recolheu um adolescente meu com 17 anos. Tá? E o meu menor, ele tinha 12. E depois que tudo aconteceu, ele se fechou para o irmão, não para a gente. Ele é muito amigo da gente, muito companheiro, mas o irmão, ele não fala, tá? Ele não fala de jeito nenhum, ele se fechou. E o de 12 ou de 17? O de 12. Deus recolheu o de 17, meu mais velho. Ele não fala do de 17? Não, hoje ele tem 14. Ele não fala, tá, de jeito nenhum. E ele já comentou com uma amiga minha, que ele se abre muito com ela, que ele não fala para eu não sofrer. É o que eu ia falar. Eu falar com ele, começo a conversar com ele, falo tudo, ele fala 2 palavrinhas e já para. E se ele me vê vendo fotos e tudo, ele fala, mãe, para mim parar de ver. Se eu continuar, ele sai. Se eu estiver no quarto olhando foto, ele sai. Aí, assim, eu insisto em falar do irmão, porque eu não queria que ele esquecesse, entendeu? Eu insisto em falar ou eu fico quieta e espero o tempo dele? Então, o luto, cada um lida de uma forma. É importante entender isso. A Joyce, né? Josi, a irmã Josi falou assim, Josi, que você quer ver fotos e ele não. Pode ser, então é interessante que você diga para ele, filho, para você ver foto para você machuca? Por exemplo, eu perdi a minha mamãe. No final, não do ano passado, do retrasado. A minha sobrinha, meu irmão, posta tudo. Eu não gosto. Para mim, me dói muito. Eu lido com o luto dessa forma. Então, assim, eu demorei, agora eu já consigo, já postei no Dia das Mães. Então, cada um tem uma forma de elaborar. Então, é importante que você pergunte, filho, você prefere ver ou não ver? Para a mãe, é saudável, a mãe se sente bem vendo. Para ele entender. Se ele falar, não, eu não quero ver, aí você vai ver no seu cantinho. Respeitá-lo, é importante. Gente, o Marconi tem mais perguntas aqui no digital. Tem mais alguém na plateia que tem pergunta? Só para eu ir controlando aqui. Tem mais alguém? Enquanto isso, tem você, né? Mais 2 perguntas somente. Pode ir, Felipe. Felipe. Você também tem pergunta? Olá, prazer, Pai Senhor, meu nome é Felipe, né? Desde os 16 Qual que é o bairro, Felipe? Jardim América. Jardim Desde os América. 16 anos eu trabalho muito com adolescente, né? Tanto líder na comunidade, também líder de núcleo. E aqui eu quero trazer uma experiência, até mesmo para a gente ter uma orientação melhor. O desafio do líder ele é muito grande, sempre a gente quer trazer uma integração e sinergia com todo mundo do grupo. E pensando nessa necessidade de sempre dar acessibilidade para todos da mesma forma, o líder ele tem um grande desafio e nem muitas das vezes nós somos treinados e desenvolvidos para superar esses desafios. Então acaba de que nós temos que superar isso e saber atender a necessidade. Então queria saber como que nós podemos trabalhar da melhor forma possível, pensando na necessidade que alguns adolescentes têm, como por exemplo adolescentes que são autistas, TDAH, surdos e mudos, porque outrora esses grupos eles eram separados da comunidade, ninguém sabia trabalhar com eles, então eles não integravam ali os adolescentes, os jovens. E até pegando uma experiência que eu tive com um jovem autista, que depois de um trabalho ele conseguiu melhorar suas notas na escola, ele sofria bullying, hoje ele tem uma leitura, né, da palavra, ele louva, enfim.
Então, 2 perguntas. Como nós podemos ter o cuidado de trabalhar com essas pessoas? E segundo, como que a gente pode ajudar para trazer ele essa integração com o conjunto? Não só ele, também como todos aqueles que estão pertencentes, para também atender as necessidades dele e sentir que ele está integrado com aquele conjunto. Olha, no caso do TDAH, autobiografia, eu sou TDAH com hiperatividade e desatenção. Tanto que eu troquei 10.000 vezes o nome. O ideal é eu estar com o nome aqui para eu não trocar. Qual que é meu nome? É? Qual é meu nome? Rodrigo. Então, o nosso cérebro, ele funciona de forma diferente. É uma forma muito acelerada. Então, tem gente que fala assim, meu marido falava antigamente, Val, custa isso? Mas, olha, eu sou TDAH, nunca tive problema com aprendizagem, nada, porque eu desenvolvi. Eu tenho hiperfoco naquilo que eu gosto. Então, assim, eu tenho, acho que umas 12 pós-graduações, trocentas coisinhas assim. Por quê? Porque eu amo quando eu crio hiperfoco. Mas quando não me interessa, gente, eu também viajo no mundo de Bob. Então, assim, o TDAH, você precisa trazê-lo para perto. É a mente acelerada, mesmo no desatento. O cérebro funciona tão rápido que eu observo aqui, eu observo lá, eu já vejo aqui quem está caminhando. É assim que funciona o TDAH. Então, o TDAH, você precisa colocá-lo ele próximo de você. E não colocar como ele tendo um problema, mas entendendo que ele tem uma capacidade. Maioria do que vocês faz teste, tem que ir acima da média. Inclusive, euzinha fiz, lá atrás. Mas tem coisa que você fala, meu Deus, eu sou uma burra. A gente se sente assim. Então, não pode discriminar. Primeiro, precisa tratar todo mundo com amor, com carinho, com respeito. E não é o TDAH que define a pessoa. Quem é a pessoa? Não é o autismo que define aquele adolescente. É quem é aquele adolescente, o nome. No caso do autismo, você precisa ver, porque tem vários tipos de... Como no TDAH, leve, moderado e severo, no autismo também. Existem níveis. Quando o nível é muito elevado, o ideal, às vezes, até ter um fone. Porque a pessoa ouça na altura dela, fazer via Bluetooth a transferência dos cultos e aproximar o autista, na verdade, de uma pessoa muito acolhedora, que ele se identifique. E no caso do autista, uma coisa importante sempre vai ter uma pessoa com quem ele vai estabelecer vínculo. Essa pessoa, uma ou duas, é importante que sempre esteja próxima. Um exemplo de um caso de autista no mundo secular, vocês sabem quem é? Messi. Por que o Messi nas Copas não vai tão bem? Vocês sabem o porquê? Porque ele sai daquele grupo que ele já tem, estabelece um vínculo, até ele estabelecer com o novo grupo, que é o grupo da Copa, demora, e as pessoas não entendem isso. Isso que o Messi é dos mais leves. Então, isso é importante a gente entender. Não discriminá-lo, tratar com amor, com carinho e acreditar que todos têm potencialidade. Inclusive, existem autistas, tem TDAH que tem autismo, tem autista, né, vamos dizer assim, que tem um nível elevado para uma habilidade, às vezes para música, para cantar, e tem alguns que não se relacionam, tem outros que se relacionam. Então, você precisa, sem forçar, cuidado com toques, porque a TDAH é aquela que toca, né? Mas, como diz o meu marido, do meu lado até mudo fala. Então, é mais ou menos essas dicas aí. Tá bom? Pastora Valquíria, nós já estamos encerrando. Eu queria pedir para a senhora somente, através desta pergunta, deixar uma palavra para os líderes, né? E a pergunta é a seguinte: como o líder lida com desânimo, frustração, diante de pressões que surgem dos liderados, pais, igreja, e das demandas, sem cair num quadro de ansiedade ou depressão? Olha, primeiro, eu acho que a questão número 1 dos líderes é saber que você não é onipotente. Você não é onisciente. Por mais que você queira, inclusive pastores têm adoecido muito, porque eu atendi muitos pastores com depressão, inclusive na pandemia. Por que tem adoecido? Porque acha que tem que resolver o problema do outro. A gente é humano, a gente é de carne e osso, a gente falha, a gente erra, a gente tem uma limitação.
para não entrar num burnout, que é um outro tema muito sério na liderança. Por quê? Porque você entra num mecanismo de estafa e você não consegue lidar com isso. Então é importante que você entenda que vai ter pessoas que você vai fazer o discipulado, você vai dar a mão e vai ser uma belezinha, e essa pessoa você vai fazer o momento em que você vai deixar essa pessoa caminhar sozinho, esse adolescente, que é necessário também, não pode criar uma dependência de você. Ele precisa estabelecer novas amizades, porque tem adolescentes que, se o líder não vai, ou o amigo não vai, ele não vai para a igreja, porque criou uma dependência. Isso não é saudável. Você tem que entender que vai ter pessoas que, por mais que você ore, que você jejue, que você busque, que você se dedique com aquela pessoa, infelizmente aquela pessoa vai tomar uma atitude, vai fazer uma escolha, porque escolha cada um faz a sua, e vai se desviar. Mas eu posso garantir para você: seja firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão. E dizer para você: um jovem, uma alma, vale mais que o mundo inteiro. Então, quando for fazer, faça não para os homens, não pensando no que vão achar de você, mas faça para o Senhor, porque a recompensa vem do Senhor sobre você, sobre a sua casa, sobre a minha vida. Eu sou testemunha disso. Meu marido tem uma empresa, ele deixa a empresa com sócio, e nós cuidamos das coisas do Senhor, e não é troca, o Senhor cuida das nossas coisas, e eu dou graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e o mesmo Deus que me ajuda, te ajudará também. Não desista, fique firme, fique constante. Está preocupado? Nomeie as suas emoções. Fale para o Senhor: Senhor, eu estou ansioso. Nomeie. Tem gente que fala assim: não pode, Rodrigo, nomear. Não pode, Marcondes. Não pode, Meire, falar. Está repreendido em nome de Jesus, depressão. Não diga: estou triste, Senhor. Tenha um companheiro, tenha alguém da tua confiança, e diga: eu estou me sentindo triste, estou me sentindo depressiva, estou me sentindo ansiosa, estou me sentindo sobrecarregado. Vai ter momentos que você precisa tirar um descanso, chegar para o teu líder maior, para o teu pastor, e falar: pastor, eu preciso de umas férias. Por isso existe férias, e no ministério também é igual. É férias onde existem outras pessoas que cuidam, e você retorna. Por isso que é importante que líderes desenvolvam novos líderes. Que Deus abençoe. Muito obrigada. Gente, Marcos, depois coloca o canal dela para a gente seguir. Qual que é o canal, Valquíria? É Valquíria Salinas. Valquíria Salinas. Valquíria é com QI, né? Com V e Q de queijo. Isso. Bem brasileira. Bem mineira. É. Mineira. Mineiro, gosto de queijo. Gente, vamos ficar de pé? Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado para você que nos acompanhou no programa, nessa estreia. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Para você que está aqui no público, muito obrigado pela presença de todos. Nós vamos partir agora para o encerramento. Marconi, é contigo e com a Meire. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Deus. Nós te louvamos por este momento de aprendizado, nós te louvamos por esse momento de crescimento. Meu Deus, que momento rico, Senhor, que o Senhor nos proporcionou neste final de semana. Senhor Jesus, nós saímos daqui, Senhor, e temos certeza que estamos saindo daqui, Senhor, mais fortes, mais motivados a fazer uma obra melhor para Ti, Senhor, porque sabemos que mesmo, Senhor, cansado, mesmo triste, o nosso trabalho dará frutos no Teu reino, dará frutos na Tua casa, e nós podemos, Senhor, transformar a vida de um adolescente, nós podemos transformar a vida de alguém que só precisa de uma palavra de Deus, de um abraço, Senhor. Então nós te louvamos por este momento. O Senhor tem preparado pessoas, líderes, regentes, pais e adolescentes para executar esse trabalho tão lindo, meu Deus. E eu te agradeço por essa disposição. Então nesta hora, eu te peço que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê também sabedoria, que o Senhor nos dê ânimo para que possamos continuar fazendo esse trabalho de uma maneira bonita, de uma maneira maravilhosa, para que nós tenhamos adolescentes fortes, que vão gerar adultos fortes, que vão gerar uma igreja forte, que
que vão gerar uma nação forte, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.